Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre maus tratos a idosos, né? O que muito acontece nas casas de longa permanência e também acontece quando nós vamos cuidar de um idoso na sua residência, né? Então, os maus tratos em idosos é algo muito que pode acontecer. Então, foi passado aí para vocês o Estatuto do Idoso. Então, é bom que vocês deem uma olhada para vocês saberem direitos e deveres, o que, que a lei, né, protege o idoso, né, para que nós não façamos nada que nos prejudique. Então, nós temos que nos respaldar de todos os lados para não cometer nada contra esse idoso, tá? Então, nós vamos começar aqui, vamos lá, nosso próximo slide, né? Então, o que acontece? O idoso, na nossa concepção, ele é a pessoa mais frágil, né? Mais vulnerável. E a tendência do ser humano é que quando nós estamos com algum problema que nós não conseguimos resolver, nós depositamos isso numa pessoa mais frágil, né? E o idoso, mediante a nós, ele tem um certo grau de fragilidade, porque ele depende da gente para conseguir executar algumas funções. É claro, estou falando de um idoso que precisa da ajuda de um cuidador. Isso não é generalizado, né? Tem idoso que consegue levar uma vida tranquila, né? Sem precisar de nenhum cuidador. Então, o índice está aumentando a cada ano, né? Isso pode ser com os cuidadores, com membros da família, principalmente filhos, né? Funcionários da área da saúde no geral, não somente cuidador, como a enfermagem, pode acontecer com a menina da nutrição, com a menina da higienização, ou seja, todos que estão ali circulando esse idoso, é, por não entender a condição clínica que ele passa, né, as coisas que ele, as coisas que vão acontecendo com a senilidade, eles acabam se irritando com o idoso e acabam não tendo paciência e maltratando. Então, nós vimos nas aulas anteriores que o idoso ele tem um envelhecimento natural. Então, ele vai ter dificuldade para ouvir, ele vai ter dificuldade para falar, dificuldade para andar, dificuldade para pegar, para enxergar, para ouvir. Então, os as condições do idoso elas vão diminuindo por conta da própria idade. Aí a pessoa que é mais nova, ela não entende que a idade traz essas consequências para o idoso. E aí você fala alguma coisa, ele pergunta novamente, você, caramba, já é a terceira vez que eu falei, né? E não tem paciência para escutá-lo, paciência para entender que ele não consegue segurar nenhum ônibus de uma força, o ônibus frear, ele vai acabar caindo porque ele não tem mais força nas mãos. Então, tudo isso precisa ser ter uma certa delicadeza para tratar com esse assunto, né? E aí nós temos aqui, quais são os tipos de maus tratos que nós temos nos idosos? Então, abuso físico, nós temos abuso sexual, abuso psicológico, né, psicológico, nós podemos negligenciar com esse idoso e também o abuso financeiro. Então, abuso físico, né? Então, golpear, empurrar, sacudir, bater, restringir, forçar a alimentação, né? Então, às vezes a gente olha, precisa comer, tocha a comida na boca dele, ele não está conseguindo engolir. Então, tudo que a gente vai fazer com ele, nós temos que entender o porquê que ele não quer fazer, tá bom? Então, não posso bater, não posso empurrar, então empurro o idoso, ele cai, quebra o fêmur, né? Dá uma hemorragia e ele morre. Pode acontecer? Claro que pode. Né? O idoso tem uma certa fragilidade. Então, eu não vou sacudir sem bater, restringir. Às vezes, o idoso com Alzheimer, ele fica um pouco agressivo, ou demência, né, senil, ele pode
se tornando um pouco mais agressivo. E aí muitas casas de longa permanência acabam optando por restringir esse idoso, porque às vezes ele está com catéter lateral, catéter vesical de demora, e ele acaba sacando esse catéter por conta da agressão, que não, né, assim, ele está sentindo invadido, está sentindo bem com o que ele tem. E muitas vezes ele acaba sacando. Então as pessoas fazem o quê? Restringem ele. É uma forma de abuso físico, né? Você está limitando o direito dessa pessoa de ir e vir. Isso está no Estatuto do Idoso. Então o correto não é não restringir esse adulto, esse idoso. Depois eu tenho abuso sexual, né? Então, o abuso sexual, ele pode vir aí como toques íntimos, tem pessoas que realmente estupram o idoso, e aí você vai perceber por conta de hematomas em volta dos seios, na área genital, sangramentos, né, como vagina, ânus, né, e algumas lesões físicas e também psicológicas. Então, de repente, você percebe que você divide o seu plantão com uma colega, né, ou um colega, e quando você vai cuidar desse idoso, vai fazer uma higiene, ele está machucado, está diferente daquilo que você viu, ele não deixou você encostar para poder ajudar na higiene, precisa ser sinalizado, tá? Porque pode ter acontecido alguma coisa, ou talvez não tenha acontecido, mas ele tenha sentido que aquilo pode ter sido um abuso na hora de trocar uma fralda, na hora de fazer uma higiene, e isso também está no Estatuto do Idoso, né? Então, por isso que é muito importante, quando nós vamos cuidar desse idoso, nós anotarmos tudo que nós vamos, o que nós fizemos com ele. Então, anotar como que estava a pele dele, se tinha algum hematoma, se não tinha hematoma, quando nós chegarmos para o plantão e quando nós sairmos do plantão também falar, porque às vezes ele pode aparecer com hematoma, mas ele caiu e bateu, né? E pode ser próximo à região íntima? Pode sim. Então eu tenho que relatar tudo que está acontecendo com ele, tá? O abuso psicológico, né? Então, esse abuso psicológico não é você causar para o idoso alguma coisa que traz estresse ou que traz o quê? Angústia para ele. De que forma? Olha, se você não deixar de trocar sua fralda, eu vou te dar um tapa, né? Ah, seu velho, né? E xinga ele, né? Vai logo, vai no banheiro, faz logo isso. Ou ela te pede alguma coisa e você simplesmente não liga para o que ela fala e aquilo pode piorar a saúde dela, né? Fala, oi tiozinho, tudo bem, meu amorzinho, como é que você tá? Existe uma questão de você fazer isso e ser de forma carinhosa, assim como ele pode sentir também que você está maltratando ele por estar infantilizando a fala, tá? Ele não gosta, então a gente vai entender do idoso como ele gosta de ser tratado, como ele gosta de que chamem ele. Então, você tem que ter esse feeling. Tem uns que vão gostar e outros que não vão gostar de falar assim, ah, meu amorzinho, né? Uns vão achar fofo, outros vão falar, essa lá vem essa menina. Ele se sente insultado, aquilo não lhe traz boas recordações, tá? E normalmente a gente começa a perder isso, a perceber isso no idoso, quando ele começa a apresentar um grau de tristeza profunda, né? E a tristeza vai matando esse idoso aos poucos. Então nós temos que ter cuidado quando nós falamos do psicológico do idoso, porque é difícil, o idoso é uma criança pequena, né? É uma criança grande, na verdade. Então a gente tem que ter cuidado na fala com esse idoso. Aí nós temos a questão também de negligenciar. É, uma das coisas também que pode ser relacionada aí aos maus tratos é a questão de você negligenciar, né? Então, quando a gente usa da
significa que eu sei fazer, mas eu não faço, né? Então, eu sei que eu preciso dar banho, eu sei que eu tenho que fazer higiene oral, eu sei que eu tenho que olhar Então, novamente, né? Vamos lá. Falando da negligência, eu tenho que saber suprir as necessidades desse idoso, né? E quando eu não faço isso, eu sei que eu tenho que fazer e eu não faço, eu estou sendo negligente com ele. E isso também, mediante ao Estatuto do Idoso, ele pode me trazer algumas consequências, né? E também tem que pensar no idoso. Então, pensa como seria para você depender de uma pessoa para poder se alimentar, para poder levantar, para poder trocar a fralda, né, tomar banho, água, né? Imagina como seria se você precisasse dessa pessoa para fazer algo e ela não fizesse com você. Mudar o decúbito começa a abrir ferida, então, às vezes um machucadinho que acontece conosco, né, um corte pequeno já dói, mas imagina uma lesão por pressão grande, aberta em região calcâneo, cóccix, então é tudo muito é, é, é difícil, né? Então, nós temos que tomar cuidado para que isso não ocorra. Então, nós não podemos ser negligentes, tá? Então, esses maus tratos que eu estou relatando aqui, alguns deles, é onde está baseado o Estatuto do Idoso, né? Para que a gente pense em o idoso ser minimamente bem tratado. Então, não é porque a pessoa é idosa que ela tem uma certa lentidão em realizar as coisas, uma lentidão para os pensamentos, que eu vou maltratá-la. Então, se eu estou cuidando do idoso, eu preciso ter paciência, saber quais são as limitações desse idoso, para conseguir atender ele mediante as necessidades. Uh, O abuso financeiro, que acontece muito, né? Então, alguma exploração, se percebe que esse idoso tem um pouquinho mais de dinheiro, às vezes nem tem tanto dinheiro assim, mas tem alguma poupança, alguma coisa guardada, e o idoso confia em você para você cuidar, às vezes, da, da, da conta bancária, né? De você ir ao banco, pagar uma conta, sacar um dinheiro, né, às vezes transferir o seu próprio pagamento e ele não tem o controle porque ele confia em você e você acaba abusando dessa confiança que ele dá para você, né? Ou então, olha, se você me der isso, eu te dou isso, ou então eu vou trocar a fralda, mas você me paga R$ 50 por essa fralda, né? Ou então ele tem bastante bens, coloca uma casa no meu nome. Então, esse tipo de atitude é considerada aí um abuso financeiro, tá bom? Em relação aos maus tratos, o que mais acontece no meio dos idosos são essas questões que foram aqui relatadas, tá? Então, aqui tem maus tratos,